Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso tema hoje será: levantem-se e não tenham medo. E para que possamos fazer o desenrolar dessa parte que também está no Evangelho, na leitura, De hoje, né? 1º de março de 2026. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus 17, versículos de 1 a 9. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Assim como Moisés no Monte Sinai, o rosto dele se transfigurou com a luz de Deus que refletiu, e da nuvem Deus falou com ele, do mesmo modo Jesus subiu ao Monte Tabor com os seus discípulos, e a roupa dele ficou branca como a neve, e o seu rosto iluminou como o sol. Porque a transfiguração foi para que os apóstolos reconhecessem que Jesus estava cumprindo o segmento de Deus, tendo a mesma glória que Moisés teve. Só com Jesus, Deus mostrou que Jesus é maior, porque quem apareceu diante de Jesus? Moisés, que representa a lei dos judeus, e Elias, que representa os profetas, que Jesus é maior do que a lei e os profetas, porque ele é Deus. E Deus deu testemunho pela nuvem luminosa: Esse é meu filho amado, que muito me agrada. Escutai o que ele diz. Estamos escutando o que Jesus diz? Quando não escutamos o que Jesus diz, nós caímos por terra, ficamos no chão. E é preciso que Jesus nos levante. Só Jesus nos levanta. Quando Jesus toca em Pedro, em Mateus, em João, eles levantam. Jesus fala: não tenham medo. Se temos medo, precisamos tocar em Jesus. E como é que nós tocamos em Jesus? Nós temos que renunciar ao mundo, nos confessar, participar da Santa Missa com zelo e piedade e comungar o Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos a fé eucarística, que reconhecemos que Deus permanece conosco na Eucaristia e se une a nós para que possamos ter vida em Deus, perdemos totalmente o medo e passamos a viver exclusivamente para Cristo. Como é que vivemos exclusivamente para Cristo? O homem abandona o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e já não são 2, são uma só carne. O que Deus uniu, o homem não se divide. Quem conhece a Cristo e recebeu o sacramento do matrimônio, este cumpre as promessas que fez a Deus até o final. Então, cabe a nós nos levantar e ir até Cristo. A passagem de hoje é uma das dezenas, né? Um dos mistérios que nós
contemplamos às quintas-feiras. E nós aqui na nossa paróquia rezamos o terço durante a adoração. E eu me sinto muitas vezes como Pedro ficou. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar ali em adoração. E o sentimento é o mesmo, de querer ficar ali, de ficar só na sua presença, de não sair mais dali, de não enfrentar mais tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia, que o mundo nos coloca. Mas só que, como Jesus falou, né? Ele não permitiu que fizessem as 3 tendas, que ficassem ali. Nós temos um momento de adoração, mas temos que voltar à nossa realidade para enfrentarmos tudo aquilo que o mundo nos coloca, a vida nos coloca, todas as dificuldades e tribulações. Mas precisamos constantemente fazer o que Pedro fez, né? Está ali na presença de Deus e os outros, né, que foram convidados por Cristo a estar naquele momento no Monte Tabor. Buscar estar na presença do Senhor. Se todo católico tivesse a consciência plena do que acontece durante uma adoração, se todo católico tivesse a consciência de que Jesus realmente está na Eucaristia, tivesse a fé eucarística, ninguém, de forma alguma, deixaria de ir à Santa Missa, deixaria de participar aos domingos do momento, né, onde nós temos comunhão com Cristo, onde nós recebemos e tocamos o Cristo através da Eucaristia. Nós não perderíamos esse momento, de forma alguma, nem que chovesse canivete. E não estaria a igreja vazia durante as quinta-feiras, nos momentos da adoração. Eu acredito que teria uma fila enorme para entrar, para estar nesse momento, para estar na presença do Cristo. Então, que possamos ter essa fé fortalecida, uma fé eucarística, uma fé realmente naquilo que Deus nos falou, naquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. Mas para se levantar e não ter medo, nós temos o início, primeira leitura, onde Deus se manifesta a Abraão e diz: levante-se, sai da tua terra e vai para onde eu te enviar. Temos que seguir o que Deus nos chama. Jesus é o meio, o Evangelho. Preparação do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Jesus traz o Evangelho, que é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, é o próprio Senhor. Por isso que nós seguimos a palavra de Deus, que é Cristo. A Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, o Verbo encarnado, que permanece conosco. E nós temos a sequência, que é o quê? O início da igreja a partir de Pentecostes, onde São Paulo, na carta ao Timóteo, nos diz que nós temos que nos reconhecer criatura, porque a salvação veio pela graça de Deus, que nos enviou o seu Filho Jesus. Nenhum ser humano, nenhuma criatura tem méritos da graça da salvação. Por isso que Cristo foi revelado no tempo previsto e que nos anunciou a ressurreição, que é com Ele. Somente na Eucaristia nós conseguiremos ordinariamente a ressurreição, porque a salvação ao batizado vem exclusivamente dos sacramentos. E se nós não nos levantarmos e irmos até Cristo para ter vida em Deus nos sacramentos, nós não começamos, nós não temos o meio, o único caminho que é Jesus, e nem temos futuro, porque fora da Eucaristia não existe Cristo. O mundo inventa vários Jesus. Já inventavam com Jesus, que Jesus perguntou: quem diz os homens que eu sou? Ah, você é Moisés, você é Elias, você é um dos profetas, você é João Batista. O mundo inventa um monte de Jesus. Mas só Pedro falou: e vós, quem diz que eu sou? Pedro disse: tu és o Messias, o Deus vivo que veio até nós. Então, só quem reconhece a Deus, se reconhece criatura, que é dependente da salvação, esse renuncia ao mundo e vai até Jesus, para tocar em Jesus e ser tocado por Ele na Eucaristia, se unindo a Deus. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.